A história cósmica dos trabalhadores da luz e o surgimento das almas. As almas dos trabalhadores da luz existem desde antes da Terra e da humanidade. Elas nascem em ondas. Em certo sentido, as almas são eternas, sem começo ou fim, mas, em outro sentido, elas nascem em algum momento específico. É nesse ponto que elas se tornam conscientes de sua identidade individual. Antes disso, elas já existem como possibilidades, mas ainda não têm consciência de si mesmas ou dos outros. A consciência de si surge quando ocorre uma distinção entre grupos de energias. Podemos usar uma metáfora para explicar isso. Pense no oceano como um imenso campo de energias fluindo, correntes que se misturam e se separam constantemente. Imagine que uma consciência difusa permeia todo o oceano. Podemos chamá-la de espírito do oceano. Depois de algum tempo, concentrações de consciência surgem em certos lugares do oceano. Essa consciência é mais focalizada e menos difusa do que em sua vizinhança. Em todo o oceano, há uma diferenciação contínua que leva ao surgimento de formas transparentes dentro dele. Essas formas são pontos de consciência focados que se movem independentemente de seu ambiente. Elas sentem que são diferentes do espírito do oceano. Isso marca o nascimento de uma consciência rudimentar de si mesmas, ou seja, a autoconsciência. Por que os pontos focais da consciência surgem em algumas partes do oceano e não em outras? É difícil explicar isso. Porém, podemos sentir que há algo natural nesse processo. É como quando plantamos sementes em um canteiro de terra e percebemos que cada uma crescerá em seu próprio tempo e ritmo. Algumas podem não crescer tão grandes ou facilmente quanto outras. Há diferenciação em todo o campo. Isso acontece porque o espírito do oceano busca intuitivamente a melhor expressão para possível de todos os seus múltiplos fluxos ou camadas de consciência. Durante o surgimento desses pontos individuais de consciência no oceano, há uma força atuando fora dele, ou pelo menos assim parece. Essa força é chamada de inspiração divina, que pode ser considerado o aspecto masculino daquilo que o criou. Enquanto o oceano representa o lado feminino e receptivo, o aspecto masculino pode ser visualizado como raios de luz que se derramam no oceano, aumentando o processo de diferenciação e separando a consciência em partes individuais. São como os raios de sol que aquecem o fundo do mar. Juntos, o oceano e os feixes de luz formam uma entidade ou ser que pode ser chamado de arcanjo. É uma energia arquetípica com aspectos masculinos e femininos, uma energia angelical que se manifesta e se expressa para nós. Mais detalhes sobre o arcanjo serão abordados no último capítulo da primeira parte, chamado Seu Eu de Luz. Após o nascimento da alma como uma unidade individual de consciência, ela gradualmente deixa para trás o estado de unidade oceânica que foi seu lar por muito tempo. A alma torna-se cada vez mais consciente de sua separação e individualidade. Com essa consciência, surge pela primeira vez uma sensação de perda ou falta. Quando uma alma embarca em sua jornada de exploração como uma entidade individual, ela carrega consigo um desejo de totalidade, um desejo de pertencer a algo maior do que si mesma. No fundo, a alma guarda a memória de um estado de consciência em que tudo é um, onde não há eu e o outro. Esse estado é considerado o lar, um lugar de segurança e fluidez total. Com essa memória em sua essência, a alma inicia suas viagens pela realidade, explorando inúmeros campos de experiência e exploração interna. A alma recém-nascida é impulsionada pela curiosidade e tem uma grande necessidade de experiências. Isso era o que faltava no estado oceânico de unidade. Agora, a alma é livre para buscar a totalidade de todas as formas possíveis. Dentro do universo, existem inúmeros planos de realidade para explorar. A Terra é apenas um deles, e surgiu relativamente tarde em termos cósmicos. Esses planos de realidade ou dimensões sempre surgem de necessidades ou desejos internos. Assim como todas as criações, eles são manifestações de visões e ponderações internas.
A Terra foi criada a partir do desejo interno de reunir elementos de diferentes realidades que se entrelaçaram. Ela foi concebida como um caldeirão para uma grande variedade de influências. Explicaremos isso mais adiante. Antes do nascimento da Terra, os trabalhadores da luz são almas que viveram muitas vidas em outros planos de realidade, planetas, dimensões e sistemas estelares. Muito antes de encarnarem na Terra, eles já haviam passado por muitas experiências. Isso é o que os diferencia das almas da Terra, que encarnaram relativamente cedo em seu desenvolvimento como unidades individualizadas de consciência. Podemos dizer que as almas da Terra iniciaram seu ciclo de vida aqui quando suas almas estavam em estágio infantil. Naquela época, as almas dos trabalhadores da luz já eram adultas, tendo passado por inúmeras experiências. O relacionamento entre as almas da Terra e os trabalhadores da luz pode ser comparado ao de pais e filhos. O desenvolvimento da vida e da consciência na Terra está intimamente ligado ao desenvolvimento interior das almas da Terra. Embora nenhuma alma esteja vinculada a um planeta específico, as almas da Terra podem ser consideradas nativas de seu próprio planeta. Isso ocorre porque seu crescimento e expansão coincidem aproximadamente com a proliferação de formas de vida na Terra. Quando uma unidade individual de consciência nasce, ela é semelhante a uma célula física individual em termos de estrutura e potencial. Assim como as células têm uma estrutura relativamente simples, os movimentos internos de uma consciência recém-nascida são transparentes. Ainda não há muita diferenciação. Um mundo de possibilidades, tanto físicas quanto espirituais, se abre diante delas. O desenvolvimento de uma unidade de consciência recém-nascida em um tipo de consciência autorreflexiva, capaz de observar e reagir ao ambiente, pode ser comparado ao desenvolvimento de um organismo unicelular para um organismo complexo, interagindo de várias maneiras com o mundo ao seu redor. Estamos fazendo essa comparação entre o desenvolvimento da consciência da alma e o desenvolvimento biológico da vida não apenas por meio de metáforas, mas porque há uma conexão real. De fato, o desenvolvimento biológico da vida na Terra deve ser visto no contexto de uma necessidade espiritual de exploração e experiência por parte das almas da Terra. Essa necessidade ou desejo de exploração deu origem à rica variedade de formas de vida na Terra. Embora a teoria da evolução, conforme atualmente adotada pela ciência, descreva corretamente o desenvolvimento das formas de vida em nosso planeta até certo ponto, ela não captura totalmente o impulso interior, o motivo oculto por trás desse processo profundamente criativo. A proliferação de diferentes formas de vida na Terra ocorreu devido à evolução da consciência das almas que habitam o planeta. No início, as almas encarnaram em formas físicas simples, como organismos unicelulares, que melhor se adequavam à sua identidade rudimentar. Conforme essas almas experimentaram e integraram essa experiência em sua consciência, surgiram necessidades de expressão física mais complexa, levando ao surgimento de formas de vida mais avançadas. As almas da Terra, habitantes principais do planeta, criaram formas físicas em resposta às suas necessidades e desejos internos. O surgimento de novas espécies e a encarnação das almas da Terra em diferentes corpos representam um grande experimento de vida e consciência. A evolução não segue uma linha pré-determinada, pois a consciência é livre e imprevisível. As almas da Terra experimentaram diversas formas de vida animal, ocupando diferentes corpos físicos, mas não seguiram um único caminho de desenvolvimento. O desenvolvimento da alma é mais fantasioso e aventureiro do que se imagina, não estando sujeito a leis externas. Cada indivíduo é a própria lei para si mesmo. A alma, especialmente quando jovem, busca experiência e expressão. Esse desejo de explorar explica a diversidade de formas de vida que floresceram na Terra. Com o surgimento da forma de vida humana, uma etapa importante no desenvolvimento da consciência da alma na Terra teve início. Antes de abordar essa etapa em detalhes, é necessário discutir os estágios gerais de desenvolvimento da consciência interior da alma: inocência, ego e segunda inocência.
Após nascer como uma unidade individual, a consciência da alma passa por 3 estágios internos. No estágio da inocência, também conhecido como paraíso, a alma experimenta uma sensação de unidade e segurança, explorando o mundo com curiosidade e inocência. No estágio do ego, a alma se torna consciente de si mesma como um indivíduo separado, com o poder de influenciar o ambiente. Nesse estágio, a alma pode se tornar expansiva ou agressiva em busca de poder. Já no estágio da segunda inocência, também conhecido como iluminação, a alma madura desenvolve uma visão centrada no eu, mas pode enfrentar solidão e alienação. Quando as almas da Terra entraram no estágio do ego e começaram a explorar a vida humana, as influências espirituais dos reinos angélico e dévico diminuíram. O desenvolvimento do ser humano, como o surgimento do homem macaco, marcou uma transformação na consciência, permitindo às almas uma maior capacidade de controlar seu ambiente. Esse desenvolvimento foi uma resposta às necessidades internas das almas da Terra de explorar a individualidade em níveis mais profundos. Com o surgimento do homem, as almas puderam experimentar a vida com o livre-arbítrio e uma maior consciência do eu em relação ao outro. À medida que as almas da Terra avançavam no estágio do ego, também se tornavam receptivas a influências galácticas extraterrestres. No entanto, a chegada das almas da Terra trouxe um elemento novo e imprevisível para essa dinâmica. Essas almas eram jovens e inexperientes, mas também possuíam um potencial único para a evolução e a transformação. As comunidades galácticas perceberam que poderiam influenciar e moldar o desenvolvimento dessas almas de maneiras que não eram possíveis com as almas maduras. Assim, as influências galácticas começaram a interagir com as almas da Terra, oferecendo conhecimentos, tecnologias e perspectivas diferentes. No entanto, nem todas as influências eram benevolentes. Algumas comunidades galácticas estavam interessadas apenas em explorar os recursos da Terra ou em usar as almas da Terra para seus próprios propósitos. Essas influências galácticas tiveram impactos variados no desenvolvimento das almas da Terra. Algumas almas foram seduzidas pela promessa de poder e caíram em padrões de controle e dominação. Outras almas foram despertadas para uma consciência mais ampla e se tornaram buscadoras espirituais, trabalhadores da luz e agentes de transformação positiva. É importante notar que as influências galácticas não foram as únicas a moldar o destino das almas da Terra. Cada alma individual também teve seu livre-arbítrio e poder de escolha. Ainda que influenciadas externamente, as almas da Terra tinham a capacidade de decidir como responder a essas influências e como direcionar sua própria evolução. À medida que o tempo passava, algumas almas da Terra se desconectaram das influências galácticas e buscaram a conexão direta com a fonte divina dentro de si mesmas. Elas descobriram que a verdadeira iluminação e crescimento espiritual não dependiam de influências externas, mas sim da conexão interna com sua própria sabedoria e amor inatos. Essas almas se tornaram guias e professores para outras almas da Terra, ajudando-as a despertar para sua verdadeira natureza e potencial. Elas lembraram as almas da Terra que elas são as autoridades de sua própria jornada e que cada uma tem o poder de criar sua realidade e contribuir para a evolução coletiva. Neste momento da história da Terra, há uma grande oportunidade para a reconciliação e integração de todas as influências e experiências. As almas da Terra estão despertando para sua divindade interior e se unindo em um movimento de consciência e transformação global. À medida que as almas da Terra continuam a evoluir, elas estão se lembrando de sua conexão com todas as formas de vida, tanto na Terra quanto além dela. Elas estão abraçando a responsabilidade de cuidar do planeta e de todas as suas criaturas, reconhecendo que a evolução individual está intrinsecamente ligada à evolução coletiva. Essa jornada de evolução da consciência é um processo contínuo, sem um destino final predeterminado. Cada alma da Terra contribui de maneira única para o crescimento e a expansão do todo.
É através da exploração da individualidade, da busca pela verdade e do despertar para o amor incondicional que as almas da Terra estão criando um novo caminho de evolução para si mesmas e para o universo como um todo. As almas da Terra estão cada vez mais despertando para a importância da unidade e da cooperação. Elas reconhecem que a separação e o conflito são ilusões que limitam o potencial humano. Em vez disso, estão buscando formas de colaboração pacífica, compaixão e respeito mútuo. À medida que a consciência coletiva se expande, surgem novas abordagens para resolver os desafios globais. As almas da Terra estão se conscientizando da necessidade de proteger o meio ambiente, de promover a igualdade social, de construir comunidades sustentáveis e de cultivar a paz. Essa jornada de evolução espiritual também está levando as almas da Terra a explorarem sua conexão com outras formas de vida no universo. Eles estão descobrindo que não estão sozinhos no cosmos e que há outras civilizações galácticas com as quais podem aprender e interagir. À medida que as almas da Terra expandem sua consciência, elas estão desenvolvendo habilidades intuitivas e sensitivas mais aguçadas. Muitos estão despertando para dons espirituais, como a capacidade de cura energética, a clarividência, a telepatia e a conexão com seres de outras dimensões. Essas habilidades emergentes estão permitindo que as almas da Terra acessem novos níveis de sabedoria e conhecimento. Elas estão explorando as dimensões sutis do universo e compreendendo que a realidade é muito mais complexa do que se pensava anteriormente. Com essa compreensão expandida, as almas da Terra estão se tornando agentes de mudança em todos os aspectos da sociedade. Elas estão trazendo novas ideias, inovações e soluções para os desafios que enfrentamos. Seja na ciência, nas artes, na espiritualidade ou em outras áreas, as almas da Terra estão trazendo uma nova visão e uma energia transformadora. À medida que mais almas despertam para sua verdadeira essência, a consciência coletiva da humanidade está sendo elevada. Isso está criando uma poderosa onda de transformação e despertar em todo o planeta. No entanto, esse processo de evolução também pode ser desafiador. À medida que as velhas estruturas e sistemas baseados no medo e na separação desmoronam, há resistência e conflito. É importante lembrar que a transformação requer paciência, compaixão e amor. Cada alma da Terra desempenha um papel único nesse processo de evolução. Todos têm a capacidade de contribuir para a criação de um mundo mais harmonioso e consciente. Cada ação, por menor que seja, pode fazer a diferença. À medida que as almas da Terra continuam a se expandir e a despertar, elas estão criando um futuro cheio de possibilidades ilimitadas. Elas estão se tornando co-criadoras conscientes de uma nova era de amor, paz e unidade. Nesse novo paradigma, a humanidade se reconecta com suas raízes espirituais, lembrando-se de sua verdadeira essência divina. As almas da Terra estão abraçando a responsabilidade de moldar um mundo mais elevado e estão trabalhando juntas para manifestar essa visão coletiva. Portanto, à medida que as almas da Terra avançam em sua jornada de evolução espiritual, elas estão trazendo uma nova consciência e uma nova era para o planeta. É um momento de esperança, transformação e renascimento, em que cada alma pode contribuir para a criação de um mundo mais amoroso e consciente. À medida que o sol se põe no horizonte dourado, as almas da Terra se reúnem em um momento de profunda conexão e gratidão. Elas olham para trás, contemplando o caminho percorrido, repleto de desafios superados, aprendizados compartilhados e corações unidos. Em meio a lágrimas de alegria e sorrisos radiantes, elas erguem as mãos ao céu, irradiando uma energia de amor e gratidão que envolve todo o planeta. Uma suave brisa sopra, levando consigo os velhos padrões e limitações, enquanto as sementes da nova consciência são semeadas em cada coração. E, então, acontece um momento mágico. O céu estrelado se ilumina com um brilho intenso, cores dançam em espirais de luz e uma sinfonia celestial ecoa pelos quatro cantos da terra. É a melodia da união, da compaixão e da transformação, ecoando nos corações da humanidade.
Nesse momento transcendental, todas as almas se fundem em uma só, lembrando-se de sua verdadeira essência divina. Os véus da ilusão caem, revelando a conexão profunda que sempre existiu entre cada ser, cada criatura, cada estrela. Lágrimas de gratidão escorrem pelos rostos das almas da Terra, enquanto elas testemunham o despertar coletivo e a transformação do planeta. É um momento de celebração, de cura e de renascimento. O amor incondicional se torna a força motriz de cada ação, permeando todas as interações humanas. Em cada canto do mundo, os corações se abrem para a beleza e para a diversidade, reconhecendo que, apesar de todas as diferenças, somos todos partes de um todo maior. Uma nova era floresce, uma era em que o amor guia cada escolha, em que a sabedoria é compartilhada e em que a paz se torna a linguagem universal. E assim, as almas da Terra abraçam o futuro com a esperança renovada, com a certeza de que juntas podem criar um mundo verdadeiramente harmonioso e consciente. Elas se comprometem a ser faróis de luz, irradiando compaixão, empatia e compreensão por onde quer que vão. Enquanto o sol se põe no horizonte, uma nova aurora desponta no horizonte da humanidade. As almas da Terra seguem adiante, guiadas pelo amor, pela unidade e pela visão de um mundo onde todas as vidas são valorizadas e respeitadas. E assim, a história continua, com cada capítulo escrito pela bondade e pela coragem das almas da Terra, que ousam sonhar e criar um futuro melhor para todos. A emoção é palpável, pois cada alma sabe que está cumprindo seu propósito mais profundo, contribuindo para a evolução do universo. E assim, o texto chega ao seu fim, mas a jornada das almas da Terra continua, com um ímpeto imparável de amor, crescimento e despertar. Que essa história inspire todas as almas a encontrarem sua própria luz e a se unirem na criação de um mundo verdadeiramente maravilhoso.